E aí, bem-vindo de volta a mais um vídeo da UCP. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nós somos a UCP da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde. Se você já é de casa, já fica à vontade, nós vamos continuar nossa série de mensagens bíblicas falando sobre os heróis e as heroínas nos tempos da Bíblia. Bom, quando você pensa em herói, o que vem na sua cabeça aí? Alguém que voa, alguém que tem visão de laser, alguém que tem super força, alguém que consegue ler mentes, alguém que consegue congelar as coisas com um único toque. É isso que a gente pensa, não é? Mas os super-heróis da Bíblia são diferentes. Cada um deles nos ensina um superpoder diferente. Esses superpoderes que eu acabei de falar são poderes que não existem, que não vão fazer parte da vida real. Mas os super-heróis da Bíblia nos ensinam poderes que nós podemos aplicar todos os dias nas nossas vidas. Bom, um super-herói pode ter medo? Será? Ou ele tem que ser forte e corajoso o tempo todo? É muito difícil você ver um super-herói com medo, né? Mas o super-herói que nós vamos conhecer hoje era um herói que tinha medo. Mas sabe, ele não ficou com medo o tempo inteiro, foi só no comecinho quando Deus falou para ele o que ia acontecer. O povo de Deus estava vivendo muito longe da palavra de Deus, sabe? Eles esqueceram que Deus tinha cuidado deles, eles esqueceram que eles precisavam conversar com Deus, eles esqueceram que tudo aquilo que eles tinham, comida, casa, roupa, família, tudo isso era um presente de Deus. Eles já não oravam mais, eles já não cantavam louvores mais, eles já não buscavam a Deus mais e esquecido do cuidado de Deus. Por causa disso, eles estavam sofrendo muito, mas muito mesmo. Eles sofriam na mão de um povo chamado Midianita. Os Midianitas, eles não gostavam do povo de Deus e eles eram muito maus. Naquela época, o povo sobrevivia a partir daquilo que eles plantavam. Então, não tinha um mercado para você ir lá e eu vou ali comprar um chocolate agora. Não, não era assim. Então, toda a comida que eles comiam era plantada por eles mesmos, a carne que eles comiam eram os animais que eles mesmos criavam. Sabe o que os midianitas faziam nessa época? Eles iam até as plantações lá do povo de Israel, que era o povo de Deus, e destruía tudo. Eles se juntavam, todos os midianitas, iam lá e destruíam, arrancavam as plantas, destruíam as plantações, matavam os animais e o povo estava sofrendo muito por causa disso. Foi aí que eles perceberam, nossa, a gente está longe de Deus, né? Ai, Deus foi tão bom com a gente se esqueceu dele, é por isso que está acontecendo tanta coisa ruim. Então, eles se lembraram de orar e conversar com Deus. Oravam e pediam para Deus, Deus, a gente está sofrendo muito com os midianitas. Ô Senhor, os midianitas estão atrapalhando tanto as nossas plantações. E Deus, bondosamente, mais uma vez, ouviu a oração do seu povo. Ali naquela região morava uma família muito pobre, a família mais pobre daquela região. Era a família de Gideão. Gideão era um homem simples, um trabalhador que cuidava do trigo. Ele plantava, colhia, vendia. Ele estava lá no campo separando os grãos de trigo quando de repente apareceu um anjo. E esse anjo trazia uma ordem do Senhor. Esse anjo falou para ele, Gideão, o povo está sofrendo. Eles estavam orando e Deus ouviu a oração do seu povo. Sabe, Gideão, Deus está chamando você para derrotar os midianitas. Você vai precisar escolher homens fortes e corajosos para trabalhar lá com você. O pobre do Gideão aqui, um homem muito simples, nunca tinha sido um soldado de guerra, ele ficou com muito medo. Como assim ele enfrentaria o povo mais perigoso daquela região? Como ele enfrentaria os midianitas? O anjo disse que era para Gideão ficar tranquilo, porque aquela não era uma guerra dele, aquela era uma guerra do Senhor, era uma guerra que Deus iria conduzir todas as coisas para que eles fossem vencedores.
Gideão, então, entendeu que mesmo com medo, ele podia confiar em Deus. E Deus iria fazer todas as coisas acontecerem. Ele então saiu chamando pela cidade. Gente, olha, Deus me falou, Deus me deu essa ordem. Deus disse que nós vamos vencer. Vem, vamos, eu preciso de todos vocês no exército. E foi juntando vários homens que moravam ali naquela região. E conseguiu reunir 32 mil homens. 32 mil homens é muita gente. É maior do que muita cidade pequena que existe por aí no Brasil. Mas desses 32 mil homens, não eram todos que eram escolhidos por Deus, sabia? Muitos estavam ali sem entender o propósito de Deus. Muitos estavam ali sem conhecer a Deus. Então, Deus disse para o Gideão, olha Gideão, tem muita gente aí nessa tropa, hein? Vamos fazer o seguinte... Vamos descobrir quem é que tem medo. Quem tá com medo de entrar nessa batalha? Porque quem tem medo, quem não confia em mim, não vai participar dessa guerra. Gideão então sentou todos os 32 mil homens, conversou com eles, explicou para eles tudo o que Deus tinha falado. E aqueles homens que tinham medo, eles deveriam ir embora, levantar e ir embora para suas casas. Dos 32 mil homens, ficaram apenas 10 mil homens. 22 mil homens foram embora para suas casas. Imagina, tanta gente foi embora. Mas Deus falou mais uma vez com Gideão. Gideão, é o seguinte, ainda tem muita gente. Eu sei, eu conheço o coração deles. Eu sei que não é todo mundo que está assim com essa confiança toda em mim. Faz o seguinte, leva todo mundo para beber água lá no rio. E aí você vai ficar de olho. Aqueles que beberem água, como os cachorros, como os cãezinhos, bebendo água com a boca direto no rio, você vai colocar de um lado. E aqueles que beberem água com as mãos, você vai colocar de outro lado. E eu vou dizer para você qual é a equipe que eu vou escolher. Feito isso, Gideão entendeu que Deus escolheu apenas 300 homens, imagina, de 32 mil, muitos homens, Deus escolheu apenas 300 homens. Era uma missão praticamente impossível. Como que 300 homens iam enfrentar o maior exército da região? Venceriam a guerra. Bom, Deus tinha tudo planejado e disse para o Gideão, é o seguinte, cada homem deve carregar consigo uma trombeta. Você lembra que na história da semana passada também tinha uma trombeta, né? Se você não viu esse vídeo, volta lá e assiste para você entender. E cada homem deveria ter uma trombeta, um vaso e uma vela. Um vaso, sabe? Esses de colocar água, de colocar flores, um vaso assim, parecido com esse. Chegando perto ao acampamento dos midianitas, em silêncio, para que aqueles midianitas não acordassem. Quando Deus desse a ordem, todos iam quebrar os seus vasos no chão com muita força aquela trombeta. Foi exatamente o que eles fizeram. Durante a noite, enquanto os midianitas dormiam, fizeram exatamente aquilo que o Senhor falou. Jogaram todos os vasos no chão e quebraram todos os vasos. Imediatamente a luz que tinha nas velas começou a brilhar e tocaram com muita força a sua trombeta. Aqueles soldados acordaram assustados. Eles estavam no meio da noite escura e só conseguiam ouvir barulho, só conseguiam ver tochas, olha lá. Não conseguiam saber o que estava acontecendo. Foi tão grande o susto que eles arrancaram as espadas das bainhas e começaram a lutar uns com os outros sem nem enxergar em quem que eles estavam batendo, quem que eles estavam matando. Todos os soldados midianitas mataram-se uns aos outros. O povo de Deus, exatamente aquilo que Deus tinha ordenado, nem sequer precisou entrar no meio daquela guerra. Os próprios soldados mataram uns aos outros e os midianitas todos morreram naquele dia. O povo de Deus se viu livre do sofrimento que os midianitas causavam. Nós aprendemos então que Gideão estava com muito medo, mas Deus deu para ele uma ordem simples. E essa ordem simples foi o que permitiu que todos eles fossem vencedores naquele dia. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e ouvir as ordens simples que Ele nos dá através da sua palavra. As ordens simples que Deus nos dá é obedecer, é confiar,
é orar e caminhar todos os dias como uma criança que conhece a Jesus. Eu espero você para a história da semana que vem e que você, quando estiver com medo, se lembre dessa história. Deus estava com Gideão, Deus estava com aqueles 300 homens e quando você estiver com medo, Deus também estará com você. Eu te espero para a semana que vem, mais uma história sobre os heróis e as heroínas da Bíblia. Beijo, até mais, tchau!